Olá, eu sou o Bruno Freitas e você está assistindo o canal de Minas Gerais. Neste canal, como vocês já perceberam em outros episódios, eu vou trazendo pessoas para trazer informações para a gente de várias áreas. E são pessoas de sucesso, são pessoas que crescem, são pessoas inteligentes que têm sempre algo a acrescentar para a gente. Hoje eu converso com a advogada especializada em vara de família, doutora Adriana Vasconcelos. Bom dia, Adriana. Bom dia. Pode ser Adriana mesmo? Pode Tá sim. jóia. Muito obrigado por aceitar o Eu que convite. agradeço. Fico muito feliz de estar É aqui. uma área bem diferente para a gente tratar aqui. Porque eu já falei aqui de música, já falei de outras áreas, consultoria também. Agora, a área advocatícia é a primeira de várias. Que bom. É muito extenso, não é? É muito extenso. Muito obrigado por Eu que aceitar o agradeço. convite. Fico muito feliz pelo convite e eu acho que trazer informação é sempre muito bom. É importante, né? É muito importante. É esclarecer, porque aparece muita dúvida o tempo todo, não é isso? O tempo todo. Adriana, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, o porquê do direito e logo especializar nessa área. Tá. Então, nasci em Pitangui, mas morei lá só no meu ensino médio. E aí eu saí de casa bem precocemente, porque eu saí de casa aos 8 anos para estudar, porque meus pais, na época, né, ainda até hoje moram na fazenda. Então, eu saí de casa para estudar, depois morei com vô, morei com vó, morei com madrinha, morei com primo, morei com tia, até chegar a época da faculdade. Mas aí no ensino médio eu estudei lá no IEV, lá em Pitangui, e aí ao me formar, eu estava com 17 anos, meu pai chegou até mim e falou, você vai fazer o quê? Eu falei, então, eu não sei, eu acho que eu gosto de direito, porque eu gostava muito de ler, eu sempre gostei muito de debater com as pessoas e de conversar, mas gostava também da área de biologia, e gostava muito da parte genética. Aí eu falei, eu vou fazer as duas coisas. E aqui eu passar, que eu falar assim, eu acho que eu vou, aí eu vou. Aí eu prestei vestibular na época, meu pai falou, nem pense em sair daqui, não vai para Belo Horizonte não. Aí eu prestei vestibular em Bom Despacho e em Divinópolis. Aí, em Bom Despacho, eu passei para biomedicina e para direito. Segundo lugar, direito, terceiro, biomedicina, e escolhi o direito. Falei, vou tentar o direito. E é uma viagem, né? Qualquer curso que a gente vai escolher na vida não deixa de ser uma viagem. E é muito comum isso no ensino médio, a gente não ter exatamente decidido o que a gente quer seguir. Exatamente. Fica uma dúvida porque a gente tem uma inclinação para essa área, ou então para aquela outra, ou às vezes tem na família. Você tem alguém na família? Não. Não, né? Ninguém. Nem médico, nem nada. Olha só, porque biologia e direito é bem diferente. Nada a ver. Assim, quando eu era pequena, eu falava que eu queria ser dentista, que também é nada a ver. Aí fui mudando, fui crescendo, fui mudando. Eu amava jornal, eu amava caso polêmico, eu gostava de discutir com meu pai, de conversar isso com meu pai, com a minha mãe. E assim, apesar de eu ter passado muitos anos, né, não ter convivido com eles, eu estava todos os finais de semana lá. Então, assim, tudo que eu passava durante a semana, no final de semana era motivo da gente sentar para prosear, para conversar o que foi durante a semana. E assim, eu iniciei no direito com 17 anos. Eu era caçula da faculdade. Eu cheguei na sala, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Que eu era uma menina. Sim. E não tinha noção de nada dali, porque as pessoas da minha sala, tinham médicos na minha sala. Eram quase 80 pessoas. Aí a sala foi dividida e eu me formei em 2009. E escolhi mesmo. Aí eu fui participar de um júri, eu estava no segundo período de direito e fui convidada por um defensor público que estava do meu lado, eu escrevendo o tempo todo, toda hora ele olhando. Eu escrevia o tempo todo e ele me olhando. Ele falou assim, você é daqui? Eu falei, não, mas estou morando aqui para fazer faculdade, lá em Bom Despacho. Você não tem interesse de fazer estágio na Defensoria Pública? Não, eu falei, tenho. E aí eu comecei a fazer estágio no meu segundo período, e depois ele aposentou, voltou para o escritório advogar, eu também fui com ele, e fiquei até eu me formar.
Você vê que é uma percepção, porque quem está sentado e é experiente procura pessoas que estão a fim de fazer, né? Sim. Enquanto você estava anotando, você percebeu se algum amigo seu tá fazendo a mesma Não, coisa? porque aquele universo penal para mim naquela época era que eu ficava assim, me hipnotizava. Eu Entendi. adorava. Mas eu acabei casando com o civil, né? Olha só, Porque né? assim, no início, quando eu comecei na advocacia, eu ainda quis ir para o lado penal. Eu ainda tinha A cada esse, período sabe? muda, né? É normal É, mudar, não é isso? é Quem normal. faz medicina fala, você começa, se não, eu quero pediatria. Aí passa o período, não, eu quero cardiologia. Aí passa É, outro, tá sempre mudando até chegar no final do curso. E mesmo assim ainda bate, não é? Você é. teve isso? Eu tive, assim, no meio do curso, eu me perdi um pouco, porque as leis vão mudando tanto, e a minha monografia na época foi um tema que hoje é completamente visto de maneira completamente diferente do que eu defendi naquela época. Ah, Naquela época, a minha monografia, a tese minha de monografia era sobre a autorização do aborto em pessoas que, né, vítimas de estupro. E a demora, né, a morosidade do judiciário para que a pessoa que sofreu essa violência pudesse, né, tirar esse filho e tudo mais. Então, assim, hoje a lei já mudou, né? Então, assim, naquela época eu tive muita dificuldade para achar mesmo artigos, coisas, né, artigos científicos que falassem, doutrinas que falassem sobre isso e até mesmo jurisprudência. Mas, assim, aí a gente vai vendo quanta mudança, né, mas também já se passaram aí 15 anos. mas de qualquer forma, se a gente for olhar até em termos tecnológicos, tudo muda muito rápido. Muito. Então, se a gente for pegar anos 80, a interpretação em visão é diferente do que a interpretação em visão é hoje. Ainda mais Sim. de defesas, violência contra a mulher. Isso. Então Hoje a muda visão é muito. muito, né, muito diferente do que naquela época. Parecia ser, talvez, não estou falando que é certo, mas é coisa cultural daquela época, parecia ver que era aquela coisa que era corriqueira, parecia ser muito comum, e não é. Nunca, Não é. violência Nunca foi, né? nunca deveria ter sido banalizada, Sim, obviamente, né? sim. Mas é coisa de época e, graças a Deus, tem Tem melhorado, modificado e muito, né? Tem melhorado. Na área do Apesar da direito... polêmica. Isso. Na área do direito de família, que foi, né, igual eu apaixonei pelo penal, mas assim, eu vi que não é... Hoje em dia eu respeito muito as mulheres que estão nessa área. Entendi. Eu não consegui prosseguir. Eu É vi muita brutal, coisa... né? Que eu falei assim, não, até aqui eu consigo, mas até... Que pode só chegar até coisa aqui, não. tão, assim, mais leve, coisa muito pesada ao mesmo Muito tempo. pesada. Então, assim, aí já foi além. Aí eu falei, não, até aqui eu consigo, mas depois daqui eu já não consigo mais. Então, eu já vi que aquilo ali não era pra mim. E de alguma forma, nesse período, casos, a gente não vai citar casos, nem contar o caso, obviamente, Sim. mas isso chegou a te afetar emocionalmente? Afetou porque eu sofri uma ameaça. É mesmo? De um cliente que a gente defendia na época, era um escritório, porque eu me formei e vim morar em Belo Horizonte sozinha. Então, assim, graças a Deus encontrei pessoas maravilhosas, pessoas assim que naquela época, pelos 3 anos e meio que eu fiquei aqui em Belo Horizonte, foi uma escola para mim, né, de prática. Porque a defensoria, ela te dá um pouco de tudo, mas a advocacia em si, depois, quando você vai para o mercado de trabalho, é diferente. Então, assim, a gente... Era um cliente que a gente já tinha pegado caso, já tinha defendido, ele já tinha estado em liberdade, mas cometeu o crime novamente. E ele já estava com mandado de prisão expedido, e a gente não sabia. Para mim, ele estava tendo a vida dele normal, porque até ali o nosso contrato já tinha, né, acabado com ele, a gente não tinha contato com ele mais, porque ele já estava em liberdade, e estava, né, a gente não tinha contato mais. E aí ele bateu no escritório, porque ele ficou sabendo desse mandado de prisão, e eu estava sozinha no escritório. O escritório era no centro aqui de BH, e a sorte é que tinha uma grade na frente
da porta principal eu vi que ele bateu campainha. A hora que eu vi que era ele, e ele estava completamente transtornado, eu falei assim, é alguma coisa. Aí ele falou assim, abre a porta pra mim. Eu falei assim, o que tá acontecendo? Aí ele falou, estão me acusando, né, e tal, disso, ter feito isso. Aí eu falei assim, mas isso procede novamente? Ele falou assim, procede, mas vocês têm que me defender. Aí eu me assustei. Porque até então a gente acreditava que estava tudo bem e que ele estava seguindo realmente a vida dele. Aí ele falou, eu vou te matar se você não abrir aqui, eu vou te esperar depois. E eu morava sozinha. E assim, eu imaginei, assim, ele vai me matar mesmo, porque eu sozinha no escritório. Aí eu liguei para as 3 pessoas que na época, né, trabalhavam comigo no escritório, mas cada um estava em um fórum. E eu estava sozinha mesmo, eu liguei para a portaria e falei, gente, como vocês deixaram essa pessoa subir? Aí eu fechei a outra porta, que tinha essa antessala. E nisso, eles pediram para subir os seguranças, mas quando subiu eu já tinha descido pela escada. Eu fiquei muito tempo com medo de andar em Belo Horizonte, pensando, ele tá me perseguindo, porque naquela época a violência não era igual hoje, mas tinha muita violência, sempre teve, né? Cidade grande, então era mais perigoso ainda. Então eu vi que, assim, eu tinha que rever alguns conceitos meus. Talvez até nem tanto, lógico, a gente não pode amenizar nada, mas sofrer algum tipo de ameaça já é traumatizante. Mas Sim. você estudar um caso que chegou para você, de um cliente que realmente cometeu um crime muito pesado, para a gente que leva a vida da melhor maneira possível, mais correta possível, é um universo bem pesado, né? Apesar de que no direito todos têm o direito ou a garantia de defesa. Sim, sim. E assim, o caso dele, na época, esse segundo episódio, né, que foi relatado, depois a gente descobriu o que tinha acontecido, envolvia uma criança. Ali, o direito de família já estava batendo na minha porta. Entendi. Chega de forma sutil, às vezes assusta, sutil assim, né? Porque foi através, vem um sinal, assim, muda de área. Exatamente. E mesmo na área de família não é brincadeira, não. Não. Não é. Não, hoje tá muito difícil. Assim, a gente não pode falar que tá difícil, mas tá desafiador. Sim. Vamos supor, um casal se divorcia agora, certo? Obviamente, pai e mãe têm direitos e deveres. Sim. E eles estão sempre cientes disso ou não tem noção, a maioria deles não tem noção nenhuma? Não tem noção nenhuma. Quais são os primeiros passos, então? O pai e a mãe falam, o marido e a mulher, sem litígio, certo? Eles falam assim, o casamento não dá certo, você vai para um lado, eu vou para o lado, mas tem um filho. Qual que é o primeiro passo? O que seria o ideal de ser feito? Então, eles chegam para mim, eu vou perguntar, tem um acordo? Né? Primeira coisa que a gente quer saber é se tá tudo bem a relação dos dois para que a criança não sofra. Depois que eu comecei a advogar mesmo, porque depois desse trauma que eu tive aqui, eu fui para a área pública. Então, eu fui para a prefeitura. Aí eu fui ficar nessa área aí por mais 3 anos e quase 4 anos. Então, foi uma experiência maravilhosa, porque eu lidava com pessoas e também ali o direito de família já batia ali devagarinho. E aí, em 2017, eu comecei a advogar mesmo de novo. Saí da prefeitura e voltei a advogar. Decidi advogar nessa época porque eu imaginava que eu poderia fazer mais, sabe? Por aquelas pessoas ali, você fica muito engessado, né? No poder público, você fica mais engessado. Então, eu comecei com uma área totalmente diferente, porque o escritório, a gente especializou em área empresarial, então era só para consultoria jurídica e assessoria jurídica para empresas. Fiquei aí até a chegada da minha filha. Eu pegava casos de família e sucessões, mas era muito raro, muito esporádico, assim, muito mesmo. Mas sempre, né, chegava até mim, como diz você, né, da forma mais sutil. E quando a minha filha chegou na minha vida, mudou. Aí eu vi que ali era o meu lugar.
para ajudar pais e para ajudar filhos. Olha que diferença. Porque eu acho que um pai e uma mãe, quando decide, igual eu já tive casos no escritório, 2 casos, aliás, que chegaram até mim decididos a separar. Primeiro eu quero ouvir. O que te levou a separar? Meu marido fala que eu sou um pouco psicóloga. Para que você quer saber? E não deixa de ser, poxa. Mas no curso de Direito tem... A gente tem psicologia. Tem. Poxa, porque não... E eu amava. Porque vocês precisam de ouvir, não é isso? Para entender, para saber até onde eu posso ir. Até o aconselhamento mais adequado, e né? E assim, a saber o quanto que aquilo vai impactar na vida da criança. Entendi. Essa criança é menor, essa criança já é maior de idade, ele é um adolescente, uma criança, ele está na primeira infância ainda, que é onde a gente tem que ter muito cuidado. Entendi. E assim, e aí eles falaram comigo, conversaram, explicaram que tinha decidido se separar mesmo, e tinham 3 filhos. 3 filhos? 3 filhos menores. Nossa. E assim, complica muito por uma mais, coisa... né? banal. Nem sempre é coisa grave, que né? era? Nem eles sabiam, eu acho. É desgaste. Tudo bem. Aí eu falei, olha, vão para casa, passei a relação de documentos que eles precisariam me enviar. Eles gostariam que fosse guarda compartilhada, ia ficar com a mãe e com o pai para ter um convívio ali, os 3 filhos. E os 3 estavam sofrendo muito com tudo aquilo, né? Porque eles já tinham uma idade, o menor tinha 6 anos, mas eu tinha 8, o outro tinha 12. Então, cada um numa fase aí meio desafiadora. E à noite o marido me liga. Doutora, a gente não vai separar mais, não. Porque você acredita que nós conversando e contando a história um do outro na sua frente e colocando o posicionamento um do outro na sua frente, a gente viu que a gente não tem nada. Que a gente precisa ajustar algumas coisas. Eu falei, aí, muitos colegas, quando eu contava, mas você não podia ter feito isso, não? Esperado? Eu falei, não, eu não esperei. Eles já tinham conversado comigo, e assim, parece que a gente sente que ainda dá para fazer alguma coisa. Então, vão para casa, pensam, qualquer forma, vocês depois entrem em contato comigo novamente. Já tinham passado por uma consulta, eu os orientei, né, da maneira que deveria ser mesmo e como que ia ser o procedimento, mas eu fiquei feliz. E não é para menos, não. Poxa, é colocar para pensar, porque tá muito fácil. Psicologia eu vou falar, não é o termo correto, mas é como se fosse uma psicologia de caixinha. Não deu certo, se livra daquilo. Não é bem assim, não, porque relacionamento, tá só os 2 adultos, beleza. Mas se envolve filhos, tem muito mais coisa em jogo. Muito mais jogo. E quando entra a parte financeira? Aí complica mais ainda. Né? Hoje, sente no bolso. Sente no bolso. E outra coisa, as pessoas têm carregam aí desde antigamente as pessoas falarem que o pai tem que pagar pensão e se o pai não pagar vai preso e ponto. Só que a lei vem mudando e hoje muitos pais criam filhos. Muitos pais vivem em home office, enquanto mães estão trabalhando também. Mas muitos pais viram mães. Então, a gente tem que colocar isso tudo na balança. Porque quem aí precisa de ajuda financeira? A mulher, na maioria das vezes, ela se abdica, né? Igual eu, por exemplo, eu parei com a advocacia durante 3 anos de vida da minha filha. Por opção minha e do meu marido. Mas, assim, não de interagir, de saber das coisas, mas de estar presente em audiências e tudo, e de estar à frente. Então, hoje eu vejo quanto isso é importante para uma mãe. E o quanto que, às vezes, os pais não se importam, eles querem só pagar. Mas o convívio com a criança de qualidade, às vezes não tem. Porque, às vezes, o pai pega o menino, igual a gente vê muitos casos assim. O pai pega a criança, sai com a criança, às vezes pega na criança na escola, dali já leva para casa dele. E aí, você pensa que a criança já saiu da rotina dela, porque ela já tem uma rotina toda certinha. Aí, ela sai da rotina. Isso para ela já é um baque muito grande. Mas agora eu tenho 2 casas. Mas agora eu tenho 2 aniversários.
Mas agora eu tenho 2 quartos, 2 brinquedos iguais, mas eu tenho roupas diferentes em cada lugar. As pessoas, nossa, mas isso é muito... como que diz? Muito... não, isso não é uma coisa que se leva a tão importante. É importante. Tem impacto direto na vida da criança. Até qualquer mudança. Porque o universo do adulto é extremamente diferente do universo da criança. Chega dia de pai e de mãe, tá as famílias ali todas juntas, mas o meu não tá. Como é que é? E sente, né? Sente. E assim, às vezes... E tem muita guerra também entre ex-marido e ex-mulher. Meu Deus! Muito. E aí entra um problema muito grave, muito sério, que a gente tem enfrentado hoje no direito de família, que é a alienação parental. As crianças e adolescentes. É importante o pessoal entender o que é a alienação parental. Então, a alienação parental é quando eu começo a usar a criança, entre aspas, para atingir o outro. Eu falo mal do pai, a mãe fala mal do pai, o pai fala mal da mãe, ou começa a ameaçar a mãe, por exemplo. A sua mãe poderia tanto para você ficar só comigo. Que fala. Não duvido disso, Muito mas pesada. é muito pesada. E eu ouvi há umas péssimo. 2, 3 semanas atrás, assim, eu fiquei chocada, porque eu conheço a família, Nossa. e aí você fala assim, não tem condições de não pensar na Um criança. total desrespeito pela criança. É pela criança. Pelo ex-cônjuge, tudo bem, porque são 2 adultos, cada um se vira, acha um novo companheiro, uma nova companheira para lá, tal, não tem problema. Mas a criança é que é importante. E assim, é muito difícil, porque nesse caso, uma violência emocional tão grande que a criança ou o adolescente sofre, que vai perpetuar pela vida dele, Fica marcado. adulta, para sempre. Se ele não procurar uma ajuda terapêutica e não procurar desenvolver isso depois, então vai gerar reflexos muito negativos na vida dessa pessoa, né? Em adultos, em decisões dela, né? E até na vida profissional que ela for escolher. Entendi. E assim, é muito difícil você reverter sem não causar sofrimento. Uma outra pergunta também durante o divórcio já é automático, subtendido que, a menos que uma das partes se manifeste, mas já é subtendido que a guarda é compartilhada? Não, isso é um acordo entre o casal. Entre o casal. Não, a mãe vai ficar com a guarda, por um exemplo, né? O pai e a mãe estão amigavelmente. A mãe também, é um litígio, é uma briga, mas a mãe luta pela guarda, porque ela não quer ficar sem o filho, ela quer ficar com o filho, né, ou com a filha. Então, aí a justiça concede a guarda para essa mãe. Então, aí não vai ser compartilhada. O pai, às vezes, ele vai pegar de 15 em 15 dias, ou ele vai pegar todos os finais de semana. E aí depende muito, porque se uma criança for bebê e ela amamentar, o pai não pode ficar com a criança, né? Então, aí ele pega... Ele fica, às vezes tem aí né, a criança amamenta, mas também usa fórmula. Então, o pai, nesse horário, pode dar mamadeira, pode ficar. E aí, olha para você ver o impacto que vai ter isso na vida da criança. Eu conheço também casos opostos, que os pais se separaram com muita briga, e assim, muito problema mesmo, muito problema grave, e a mãe nunca falou mal do pai pro filho. E o pai não quis ter nenhum tipo de relacionamento com o filho desde pequeno, mesmo a mãe fazendo de tudo para ter. Você vê casos e casos. Né? Geralmente, não sei, às vezes é um tiro no escuro aqui, mas às vezes é porque envolve o financeiro também, né? Porque vem, entre aspas, as obrigações, porque a ajuda financeira, a pensão, é para ajudar na criação do filho, porque não é barato, você tem que comprar as coisas, tem que comprar roupa, depois tem material escolar, tem uma série de coisas. Então, isso um ex-patrão meu me falava. Ele falava assim, Bruno, o dinheiro de pensão, põe na sua cabeça, não é para sua ex-mulher, é para sua filha. E assim, é o básico, né? Sim, sim. É o básico. Às vezes importante. A pessoa fala, mas eu tenho que pagar até o plano de saúde? Mas, gente, é a saúde do seu filho, se você tem condições.
Se Isso. você tem Que isso tudo é condições. ajustado, é Sim, conversado e é sim. entendido, né? Não é colocar corda no pescoço dos Não, de ex-cônjuges, jeito nenhum. não. Até porque, igual, por exemplo, tem mulheres que necessitam de pensão do marido do ex-marido para elas, porque elas não, né, ainda até se Sim. estabelecer, às vezes, no mercado de trabalho, ou às vezes a criança está muito pequena e tudo mais. E os maridos, às vezes, mas também tem o contrário. As Entendi. mulheres têm um emprego melhor. E aí fala, eu tô dispensando, a pensão é o mínimo, é o quanto Entendi. você pode. Então, assim, o mínimo é 30% daquilo ali, às vezes. Mas, às vezes, a gente pode, dependendo do ganho de cada um, ser muito mais. E, às vezes, tem pais Isso que é não, eu sempre. quero dar Mas quem tudo. determina isso, em primeiro lugar, se não tem litígio, é É entre os o dois, casal os ali dois. e com o advogado. Sim. E com relação ao advogado, é um advogado para os Então, dois ou são dois advogados? Como que funciona? se não for litigioso, provavelmente, né, sendo consensual, é o mesmo advogado. Agora, quando tem litígio, então fica bem complicado de ser o mesmo. Então, aí, assim, porque às vezes é um dos cônjuges só que te procura. O outro, às vezes, nem quer se separar, porque agora a gente tem isso também. Uhum. Eu quero me separar, mas o marido, às vezes, não quer. E, às vezes, a mulher não quer, o marido quer. A pessoa, no caso, igual, por exemplo, se estiver envolvendo muito bens, Entendi. aí, às vezes, eu acho que ele fica postergando, às vezes vai dando chances para, às Entendi. vezes, não dilapidar patrimônio, porque hoje também isso está bem complicado, entendeu? Nada é simples assim. Não. Na teoria seria o ideal sentar e assim, olha, beleza, a gente cuida do filho que a gente tem ou da filha que a gente tem em comum, beleza. Mas na prática tem outros interesses, né? Sim. Que tem até um ditado que não é bacana, parece que você conhece parente ou marido e mulher no divórcio, que você conhece a pessoa, um outro lado ali. Lógico que nem é todo mundo que é desse Não, jeito, isso. mas muita coisa se revela naquele momento Se também, revela. né? E se revela, às vezes, com muita crueldade. O divórcio foi bacana, aí a mulher foi para um lado, o homem foi para o outro, casaram-se novamente, mas a mulher tem receio de que o filho ou a filha possa estar em algum perigo ali por causa da nova parceira do ex-marido e vice-versa. Como que funciona isso daí? Então, Tem isso aí... psicólogos, alguma coisa que aí precisa de envolver para poder por exemplo, atestar? a mulher tem... no caso, a mãe, né, da criança, ela tem, a gente já até recebeu casos assim no escritório e dúvidas a respeito disso. A mulher, o casal se separou, cada um começou um novo relacionamento, mas a mulher tinha desconfiança de um abuso psicológico pela outra pessoa que estava com o ex-marido. Então, a gente teve o quê? Buscar provas para que a criança era menor, ela tinha 4 anos, então, para que essa criança não tivesse convívio com essa outra pessoa. Mas isso é um absurdo, Adriana. Não, é um absurdo que a criança sofria. Porque foi comprovado através da própria criança. Eu chegava lá, era assim, assim, assim. Eu tinha que lavar banheiro. Ela tinha 4 anos. E se você não fizer isso, eu vou contar pro seu pai não vai gostar mais de você. Já tinha pouco convívio com o pai. Então, o pai às vezes ia num supermercado. O pai não sabia. Quando o pai ficou sabendo, eu acho que até para ele ficou surpreso. Mas entendeu que quando eu estiver com meu filho, é meu filho. Até aqui eu posso ir, mas muita gente não entende isso não. Aí então a gente tem que voltar, e tem que rever o processo, e tem que ir isso tudo para a justiça de novo. A partir de que idade a criança passa a ter uma voz mais efetiva nos casos? Porque quando é mais jovem, né, vamos supor, você citou 4, 5, 6, 7 anos de idade, aí sempre vai precisar de um outro profissional. Entendi. Sempre um acompanhamento Certo. da assistência social e Entendi. de um psicólogo. Entendi. Por isso que eu falo que tem sempre que levar isso para o processo.
Tá certo. Porque é só um juiz para julgar tudo que está acontecendo ali. Porque, às vezes, o que chega para a gente é uma coisa, mas o que os profissionais, né, de saúde entendem e a assistência social faz a sua análise e a sua avaliação, isso tudo esses laudos são juntados no processo e, assim, é feito visitas, entrevistas Entendi. com essas pessoas, para que ali ela forme ali a opinião dela, né, essa profissional, e que leve isso até o processo. Aí vai ter um laudo mais adequado, né, para e poder... preciso, né, que o juiz colocar possa... na balança, isso, né? que o juiz possa ali... Hoje em dia, assim, é complicado ter uma idade fixa, mas a partir dos 12 anos, a criança, ela é ouvida e, assim, ela tem mais voz. Porque ela consegue... Ela ainda é uma criança, o de 14 anos já é um adolescente, mas assim, está meio confuso com muitas coisas, mas a criança abaixo dos 12 é uma criança mesmo. Então, ela pode entender que aquilo ali que ela viu não é daquela forma, não. Por isso que precisa de sempre profissionais estar tanto na primeira infância quanto na adolescência para estar acompanhando essas crianças e esses adolescentes para que nem o pai nem a mãe, né, sofra algum problema lá na frente de ser injusto. Sempre, no final das contas, é o desenvolvimento da criança, do pré-adolescente, do adolescente, para minimizar novos impactos negativos, porque o divórcio em si, a separação em si, desde que a criança não perceba que entre os pais ali a melhor coisa que pudesse acontecer seria a separação, porque a briga era constante, ou até chegar até de violência física também, porque tem violência verbal e física, né? Sim, e as crianças presenciam tudo. Isso. E isso entra no processo também? Sim, isso tudo é mencionado. A criança relata porque às vezes isso... aí, a criança... Não, às vezes isso vem mais da mulher. Entendi. E ela conta, ela conta e relata, e também pode vir do homem. Entendi. Porque um homem que é agredido, ele não vai procurar a delegacia para contar que ele apanhou de uma mulher, não. É muito difícil, né? E a violência doméstica hoje, ela está presente dentro das famílias, assim... em vários aspectos, né? Não é só a violência contra a mulher, né? É contra o filho, é contra o marido. Então, assim, você tem que estudar caso a caso e ver as minúcias do que está acontecendo realmente e ter paciência para entender o caso. Porque, às vezes, você julga superficial e lá no fundo tem um problema muito maior. Porque a criança e o adolescente... na cabeça deles, por que eu sempre aconselho os pais a levarem as crianças para uma ajuda psicológica, para uma terapia? Porque a criança, ela já tem na cabeça dela, separaram por minha causa. Inclusive, às vezes, ou o pai ou a mãe, durante um bate-boca, pode verbalizar isso. Isso tudo está acontecendo por causa porque você nasceu. Porque... depois que ele nasceu, a nossa relação... Porque você fez isso, nós estamos brigando porque você fez aquilo outro. Isso, ou assim, Entendi. Depois que o fulano nasceu, você virou outra pessoa. A relação fica insustentável. Isso entra na alienação parental? Então, se isso ficar isso? mesmo caracterizado, que a alienação parental, ela se estende um pouco, né? Tá. E se isso ficar comprovado, fica até complicado de uma guarda compartilhada. Entendi. Porque... aí tem outras sanções, outras coisas. Sim. Porque, por exemplo, às vezes o pai ou a mãe é muito violento. O juiz não vai permitir que tenha uma guarda compartilhada, essa criança tenha uma convivência aí mais, né, presente com o pai ou com a mãe, que é o agressor, né, entre aspas, mas é sim o agressor. E a violência, ela não é só física. A psicológica hoje, ela vem assim... destruindo as crianças, porque a gente vai estudando, depois que vira mãe, a gente vai estudando se aprofundando mesmo nessa área, e foi onde eu mergulhei para entender mesmo o que era a cabeça de uma criança na primeira infância. É o reflexo da mãe e do pai. São esponjas mesmo, de tudo, copia tudo, faz tudo, e você pode falar tudo, mas ela não vai fazer. Mas se você fizer, ela vai fazer igual a você. Igual. Eu vejo que ela é muito igual. Infelizmente, isso depois, nas terapias, a gente vê que, às vezes, com idade mais avançada,
começa a procurar o álcool ou outras coisas como fuga de traumas que sofreu ali da infância, cresceu assistindo aquilo dali e sendo, entre aspas, normalizado. Sim. E depois ainda pode, vamos supor, no caso de um garoto que depois conhece uma companheira e entra numa relação conturbada que é parecida com o que ele vivenciou Porque ele vai ali, buscar, né? Ele vai e buscar. vai achar que aquilo é É normal, normal. sendo que não é. Ou então a menina que viu agressões físicas ou verbais e depois tem um companheiro que vai ter atitudes semelhantes, ela vai achar que aquilo é normal Porque porque ela vai cresceu com aquilo. buscar a zona de conforto que ela vivia. Aquilo ali, por mais que a gente de fora enxergue que era um ambiente para ela que destruiu-a emocionalmente, tanto a menina quanto o menino, mas ela vai buscar porque aquilo ali é familiar. Aquilo para ela é familiar. Então, muitas vezes, a gente... a terapia trabalha até isso, né? Às vezes você está num ambiente silencioso, as pessoas que não estão acostumadas com silêncio, nossa, mas que silêncio! Isso aqui precisa de ânimo. Mas aí, às vezes, a gente pergunta, mas por quê? Nossa, eu não aguento ficar num lugar muito silencioso, não. Às vezes, lá na infância, essa pessoa conviveu com muito barulho, muita fala, ou às vezes muita briga, porque quando tá muito calmo também, a pessoa vai buscar estar naquele ambiente, lá de trás. Eu vou gerar uma discussão, eu quero briga, eu quero grito, porque ali é a minha zona de conforto. É onde eu ficava. Então, aquilo ali é familiar. Mesmo inconscientemente, a pessoa vai buscar. E é aí que, né, igual você falou, a criança vai crescendo, ou a menina ou o menino, e lá na adolescência vai começar a sua juventude nas drogas, na promiscuidade, e aí vai entrando toda esse problema que a gente está enfrentando da adultização. As músicas, os artistas que tem aí, XYZ, estão fazendo isso nesse ponto, né? Não deixa, é o trabalho deles, é o ganha-pão deles, mas o impacto que tem na sociedade é muito pesado. Os pais deviam estar pensando bastante no que está colocando dentro de casa. Sim. Se está dentro da minha casa, tudo bem, porque se está na rua, uma coisa que eu não tenho controle. Na minha casa eu tenho controle. E é o único lugar que você tem um controle realmente. Dentro de casa. Mas se tem exemplo ali... E às vezes, igual, por exemplo, a mãe fala assim, gente, mas o amiguinho tem... Mas é o amigo, Lá na casa do amigo, as regras são diferentes. A minha casa, as minhas regras. Porque a responsabilidade de um filho é minha. Deus me concedeu essa responsabilidade. Ele vai crescer, vai voar, né? Vai ter a sua vida, mas o meu papel é educar da forma correta. E assim, não é o correto para mim, o correto para você, não. Correto é correto aqui, amanhã, ali, certo é certo. Às vezes para o outro não é, o outro já acha de uma maneira diferente, aí o problema está no outro. As minhas coisas na minha casa, as minhas regras. E às vezes, por exemplo, a mãe fala, mas eu não sei de onde que essa menina aprendeu. Ela sai com o pai dela, ela compra roupa, porque às vezes a mãe implica, né? E aí liga, doutora, como é que eu faço? Aí a gente não tá nem naquele caso, mas não quer conversar. Aí É a psicóloga, já não é advogada, é a psicóloga. Aí fala, a minha menina agora só quer andar de roupa curta, ela tá escutando umas músicas muito esquisitas, e eu tô achando que ela tá escutando isso lá na casa do pai dela. Eu falei, mas você conhece a amizade dela? Sim. Ela sai pra casa dos... Tá na escola, né? Não, porque tudo é o pai. Permissivo. Coitado do pai. Às vezes o pai não permite isso, não. Eu pergunto, quando você casou com ele, você conhecia ele era assim? Não. Eu falei, então para de ficar acusando, porque você tá falando comigo, você tá falando com ela. Ela pode se esconder atrás disso para encobertar as coisas que ela tá fazendo com os amigos. Com os amigos. Que ela tá aprendendo, é com os amigos. Mas... Aí eu falei, e você? Como que você se porta? Não, minhas roupas são normais. Eu falei, normais é o quê? Tem que ficar de cima, não tem como, né? Igual criança, ela tá aprendendo a andar, você vai, só porque ficou em pé, você vai sentar e cruzar o braço, agora você vira. Não. Tem que acompanha. Guiar. Você tem que guiar. Então, eu vou brincar aqui, porque não é uma regra de fato, mas até os 18 anos ali, pressupõe-se que
muito já foi ensinado durante esse período, Sim. sendo divorciado ou não. Muito já foi demonstrado através de exemplos, que não é só fala. Uhum. Filho Principalmente segue comportamento. a sombra do pai e da Sim, mãe. sim. Então, precisa de ter uma observação muito grande em cima disso. Exatamente. E assim, cientificamente, a gente sabe que o cérebro até os 25 anos, ele está ainda em desenvolvimento. Agora, imagina uma criança e um adolescente. Porque o adolescente, ele acha que ele já sabe tudo. Nós fomos adolescentes e a gente sabia. A gente sabia de tudo. E o pai, nada, sabe? Nada. Meu pai falava, eu falava assim, porque eu não entendia. Eu não entendia. Meu pai era não, não, não. Não era não. Mas ele não deixou de me acompanhar em nada. Nem ele e minha mãe. Mas tudo de cima. Tudo de cima. Tinha a tal de festa para poder a gente arrecadar dinheiro para viajar na formatura. Trabalhava-se nessas festas, meu pai e minha mãe estavam lá. Era o único pai que ia. Aí depois saí levando o povo para casa dos pais. Os meus colegas. Aí no final, o que acontecia? Vamos todo mundo viajar. Eu fui? Não, Não podia ir, não. Aí eu falava assim, mas como assim, pai? Mas você sabia, o senhor sabia que eu tinha, que eu podia ir. Eu não sabia de nada. Você queria participar da festa. Agora pega o dinheiro e depois faz com ele o que você quer. Mas viajar nem pensar. Nem pensar. Cada um e bate. A gente vai lidando com alegrias e frustrações a vida Sim, e que inteira. faz parte. Não, e hoje a gente olha para trás e a gente fala assim, que às vezes tem hoje a disciplina positiva, Pode que ser eu acho livramento também. Isso. A disciplina positiva, ela vem com uma ideia muito bonita, mas que assim, se for 100% positivo, vai dar certo não. Porque aí não tem regra. É a regra da criança. Lógico, a lei é para todo mundo. Você não pode atravessar o sinal vermelho. Isso é para todo mundo, certo? Mas dentro de casa, você vai replicar coisas que você aprendeu e coisas que você acha que precisam de melhoria, porque os tempos agora são outros. Sim. O que está na televisão. Mas a gente ainda tem o controle do que está na TV, do que está ouvindo ali, enquanto está sob teto ali, o que está no celular e por aí vai. Essa questão do celular, então, né? Hoje em dia tá... E todo mundo quer tudo muito rápido. Não tem paciência. Não tem. Não existe uma pausa. A maioria dos meus entrevistados falam sobre essa agilidade e a falta de paciência para as coisas. A pessoa não consegue ficar 10, 15 minutos assistindo uma palestra, porque já estourou o tempo, porque todos os vídeos duram segundos. E assim, tá chato. 2, 3 minutos, acabou. Não consegue concentrar. E não consegue mais ler. As pessoas hoje, elas falam assim, nossa, vou comprar um livro pela internet, eu leio aqui no celular, me dá aflição. Porque eu tenho que anotar. Eu vou lendo e anotando, e o que eu vou interpretando, eu vou anotando. Às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas isso não é livro, não é tudo rabiscado. Meu vadimeco, quando eu estudava, era todo rabiscado. Eu tenho aflição quando eu não posso escrever. Porque eu gosto muito de escrever. E assim, hoje em dia ninguém quer escrever, não. Se você falar carta com a pessoa, com alguma... O quê? Você até que época? Não, tem um museu que tem um Walkman, Discman, que é coisa que eu utilizei muito, os dois. E que Walkman... tem ótimas lembranças. Exatamente. Que ninguém hoje vai ter noção do que era isso. Agora, a gente conversando isso tudo aí, parece que a gente desviou do assunto. Não, mas é porque ele é extremamente importante em termos de valores para os pais entenderem que continuam sendo pais, têm responsabilidade com o filho, mesmo que escolham novos parceiros de vida. Exatamente. E que saibam escolher também para não... Sim, a gente tem, assim, um exemplo, né? Tem N exemplos de pessoas que deram muito certo, que se casaram de novo, que os filhos são amados pelo outro cônjuge, do pai e da mãe. E tem também, nesse meio todo aí, as nulidades dos casamentos, né? Seja uma religião, seja outra, mas que aí casaram-se com vícios, né, ali, caladinho, e assim, não, Adriana, que vício? Vício de droga? Não, o casamento estava com um vício oculto que só foi descoberto depois do casamento.
Isso é passível de nulidade. Porque, às vezes, muitas pessoas falam assim, eu me divorciei, doutora, eu me divorciei, às vezes chega pra gente, eu me divorciei, eu quero casar de novo. Falei, mas tá, no civil? Não, na igreja. Falei, mas na igreja não tem jeito não, você ainda continua casada na igreja? Porque para a igreja não tem nada a ver com o civil, né? O civil é uma coisa, é que é para a lei, e agora na religião, para a sua religião que você escolheu, é outra. Você, perante a igreja, você ainda permanece casado com o seu ex-marido. Mas aí a gente vai entrar, né, no outro aspecto, que aí a gente vai ver o que aconteceu dentro desse relacionamento, já que a pessoa já chega já com um divórcio para mim. E o que a gente pode fazer para ver se houve nulidade? E é um processo também que demanda um desgastezinho, mas que sempre, assim, que eu tenho visto quase sempre, né? Não tem tanto litígio. Porque às vezes a pessoa reconhece, às vezes o casamento, eles se divorciaram sem briga, sem problemas. Então, assim, é uma área também que a gente vem aí acompanhando, sabe? Quanto mais suave, obviamente, melhor, porque ambas as partes têm algo a lucrar com relação à paz. Sim. Não ter guerra, esses conflitos de disse-me disse, tem que ser assim, eu quero desse jeito, eu quero daquele jeito, tem que ser assim, de ambas as partes. Lembrando que o foco está no filho. As pessoas hoje, elas pensam que precisam do advogado quando elas estão com problemas na família. Quando morreu alguém, vamos fazer um inventário, Adriana. Na área de sucessões, né, que eu também atuo, a gente vê que as pessoas... já chegaram perguntas para mim. Adriana, como que eu faço? Eu quero deixar um testamento, mas eu não quero que ninguém fique sabendo. Ninguém vai saber. Só depois que você morrer, isso vai para o judiciário, vai ser aberto, e aí vai saber a sua vontade. E aí entra o nosso papel antes de um problema, né? E igual, por exemplo, eu tô namorando, tem 10 anos que a gente namora. E a gente pensando em casar. Vamos fazer um pacto antinupcial para não dar problema lá na frente. Isso é muito comum nos Estados Unidos, o pacto pré-nupcial. Aqui também funciona. Funciona. Mas tem regras diferentes, são países diferentes, Sim. Não é isso? Mas tem poder de lei também, o que é Sim. colocado. Ali o que fica registrado em cartório também é um poder, né? Entendi. É como se você colocasse ali... Como não? É você colocando as suas vontades. A maioria é a comunhão parcial. Hoje. Agora, quando o casal chega e eles estão namorando... E o que é a comunhão parcial? Então, quando a pessoa... os dois se casam e ali naquele regime, tudo que eles constituírem juntos são dos dois. Essa é a parcial. É só depois do casamento. O que tinha antes permanece antes dividido. Exato. Mas que também não tem nada a ver quando tem um inventário. Eles entram no inventário. Hoje a lei mudou e assim tá bem amplo esse entendimento, no sentido de o regime de casamento é mas o inventário não tem nada a ver com o regime de casamento. Porque agora, às vezes, a pessoa que você casou, por exemplo, o homem morre, e aí está lá a mulher. E o homem já tinha uma casa antes de casar, que não pertencia, porque eles tinham comunhão parcial. Mas agora a lei mudou, então essa mulher já tem direito nessa casa. Aí vai ver, tem filhos, tem pai, tem mãe, tem ascendente, descendente, até de qual grau. E aí a gente chegar e fazer uma planilhinha para entender todo o caso, o que está acontecendo. Aí cada um tem uma porcentagem desse bem. Cada um tem uma porcentagem. Certo. Inclusive o viúvo ou Isso. A viúva em questão, mesmo que o regime do casamento tenha sido diferente. Isso. Entendi. Isso. Aí vai caber uma parte para ela. Entendi. Mas, assim, aí é uma porcentagem, um novo entendimento, né? Que é importante, vem um novo assunto aí pra gente fazer uma outra entrevista. Sim. Porque essa parte de sucessão, ela
teve muita modificação Muita nesses últimos modificação. anos, né? Isso. Esses últimos 6 meses para cá, teve muita coisa. Muita coisa. Que vem para facilitar e às vezes também é um novo entendimento. Então as pessoas seria bom de se inteirarem por isso. E eu vi que vocês postam muita coisa para elucidar muitas dúvidas comuns que chegam para vocês. Sim, é porque às vezes a pessoa, você abre a caixinha de perguntas, mas nem ali a pessoa quer falar. Mas ela te chama no direct, ela vai no privado, ela manda um WhatsApp. A gente agora, né, com o site do escritório, a pessoa às vezes pega o seu WhatsApp e ali ela começa a tirar dúvida, né? Querer tirar dúvida. Então, assim, você tem que fazer uma seleção, mas assim, são dúvidas que a gente nem imagina que a pessoa tem. E que pra gente é uma coisa tão normal, mas que as pessoas têm dúvida porque, assim, às vezes não tem instrução sobre aquele assunto mesmo. Você acha que isso poderia ser abordado em algum momento nas escolas, desde o início? Porque eu imagino que se você tem uma certa noção mesmo, em idade mais jovem, lá na frente você já está mais preparado para tudo e não ficar no limbo, ficar no vácuo, Sim. sem entender para onde que vai na hora que acontece alguma coisa. Esse caso que você falou, me remeteu a um assunto que eu sempre pensei que poderia ser assim, mas que hoje em dia, assim, apesar de que as escolas estão sendo, né, parceiras hoje dos pais, muitas escolas estão ajudando mesmo, né, se preocupando com a criança e com o adolescente, e tendo essa parceria com os pais, mas muitas ainda não, porque a criança e o adolescente, ela deveria saber dos seus direitos e também se proteger. Porque se fala muito de direito. Eu tenho direito, mas o pessoal esquece dos deveres também. Tá todo mundo olhando só para cá e esquece do outro. É complicado. Nas escolas, se tivessem, tanto público quanto privado, porque eu sei que algumas iniciativas de escolas privadas têm isso, já tem aula de educação econômica, já ensina um pouco sobre investimento, sobre economia do lar. Podia encaixar aí alguma coisa de noções de direito para saber, porque querendo ou não, mesmo no direito de família, de sucessão, qualquer coisa que haja quebra vai recair sobre o penal também. Ele se aplica a todas as áreas do direito. Exatamente. Inevitavelmente. Mas a pessoa, tendo noção disso, ela consegue se pautar melhor, ela consegue se guiar melhor. Não estou falando para o caminho do mal, não. Mas para um caminho mais reto, um caminho mais direito, mais limpo. Até saber como se portar, né? Exatamente. E principalmente saber como se proteger. Exatamente. Porque aconteceu comigo, eu não sei o que eu faço. Aí eu assisto um seriado ali, eu acho, então vou fazer isso, eu vou processar, vou botar na cadeia. E não é assim que funciona. Ou assim, eu sofri um abuso. E eu não sabia que aquilo era um abuso. Porque aquilo não me foi passado pelos meus pais. Então eu achava que aquilo ali era uma coisa normal. Então, o abuso, hoje ele está sendo, graças a Deus, ele está sendo um assunto muito falado dentro das escolas. Vem aí também o bullying e tudo mais, que nós sofremos muito, né, quando a gente era pequeno, que a gente nem sabia que existia esse bullying. Então, assim, que para nós a gente foi superando aquilo como se fosse algo normal, mas que hoje está grave, que hoje não é uma mera, né, uma chateação. Acaba virando uma violência psicológica lá na frente, que o menino fica travado. O menino não tem produtividade nenhuma dentro da sala de aula. E isso você sendo muito boazinha, porque tem casos extremos que eles vão se vingar e fazem tragédias. A gente tem visto vários aí. O que é péssimo, né? Mas se a gente consegue ir remediando isso aos poucos e observando, porque se o filho ou a filha fala assim, opa, meu pai está tendo uma conduta esquisita, eu aprendi isso na escola, que isso não é legal. Já acendeu uma luzinha ali. A minha filha minha mãe fez isso. Ela fala assim, meu padrasto, minha madrasta, seja o que for. Eu aprendi na escola, papai, que a gente, chegou lá e contando pro pai dela, que a gente não pode dirigir de jeito nenhum pegando no celular, porque toma uma multa, não sei o que é multa não, mas toma uma multa. Então, assim... E não é só a multa, porque tem coisa que vai além a causar acidente. Mas olha que legal isso, assim, porque está replicando, né? E assim, várias outras coisas que vão acontecendo com as nossas crianças e adolescentes, que às vezes vão passando porque os pais não olham.
Os pais não olham. Não, eu olho sim. Olha. Que, filho? Não, espera aí um tiquinho que eu já vou. Você não olha. Você não tem tempo. Primeiro que às vezes a pessoa sai para trabalhar, ela chega e ela já tá cansada. Aí aonde que ela descansa? Antes, como que a gente descansava? A gente tomava um banho, a gente ia descansar. Eu vou ler. Eu vou olhar pro nada. Os pais precisam de dar exemplos. Os filhos seguem exemplos, que eles não entendem muitas palavras ainda, mas seguem as atitudes. Se está normalizado, eu vou repetir aquilo. É igual, por exemplo, as pessoas acham que o descansar, né? O descanso é estar no celular. As mulheres, antigamente, eu tô falando um pouco das mulheres porque eu sou mulher, mas assim, como que a minha avó descansava? Acabava de fazer todo o serviço. Vamos fazer um bolo? As quitandas, né? Vamos fazer um biscoito de queijo, um pão de queijo, um tareco. Ah, não, nós estamos muito sem fazer nada. Você aprendeu a cozinhar mais cedo também? Eu faço de tudo. Porque isso foi... Eu lembro que na minha infância, meus tios fizeram... O meu tio, que ele fez um fogão a lenha miniatura pra gente. Minha tia comprou umas panelinhas de alumínio, mas tudo pequenininho, para ensinar a gente a acender fogão a lenha, sendo que já tinha gás, fazer um arroz, fazer uma carne sob supervisão dos tios e dos pais. E ficava olha ali. A sua memória. Isso. E a gente no quintal, debaixo do pé de jabuticaba, fazendo isso. Não quer dizer que eu vou ser um exímio chefe, não, mas fome de tudo eu também não passo. E outra coisa é a memória. Afetiva é fortíssima, né? Fortíssima. E assim, quando você lembra, você sorriu. Só de contar. Ai, que saudade daquela época. Porque hoje eu sei que muita coisa eu consigo proporcionar para minha filha, porque meus pais ainda estão na fazenda e meus sogros ainda moram no interior, mas assim, não é o que eu vivi. E o meu pai falava assim, às vezes eu queria fazer alguma coisa que pessoa de cidade fazia, a gente falava assim, que pessoa de cidade faz, que pessoa de cidade passeia. Aí ele falava, você não é todo mundo. Eu falo, pai, todo mundo faz, mas você não é todo mundo. E aí hoje eu vejo, né, graças a Deus que eu não sou todo mundo mesmo. E faz diferente, porque fazer igual todo mundo. Se todo mundo tá fazendo errado, eu vou acabar fazendo errado. Vou fazer. E é aí que às vezes os pais falam assim, ó, eu vou deixar meu filho no celular, mas o que tem? Todo mundo fica. Mas ali está exposto, é terra de ninguém, né? Está exposto a tudo, ao mesmo tempo, e é o tempo todo. Hoje, assim, a gente tem uma pessoa aí que vem carregando, né? 2 pessoas que vem carregando, levantaram uma bandeira e, assim, eu respeito muito o trabalho deles, não sei se eu posso falar o nome aqui, mas é a delegada Sheila, não sei se vocês já conhecem, e o promotor Cazé, que ele é até de Divinópolis. Então, assim, eles levantaram uma bandeira de proteção das crianças e adolescentes contra a pedofilia e contra os abusos, que é buscando esse resgate. A criança precisa brincar. A criança precisa de um lar feliz, é igual você falou, de paz. Mesmo tendo os pais divorciados, isso é possível. Consegue minimizar o impacto na criança. Porque o amor é que né? A criança quer. Ela quer a sua atenção. O que deixa a criança feliz? Presente? O presente ela não vai lembrar, não. Ela vai lembrar da sua presença. É da sua presença. É de buscar, na hora que está buscando o filho, está conversando no carro ou no ônibus, seja onde que for, está conversando, de mão dada, vendo uma formiga passando. Isso. Olha uma borboleta, filho, olha isso. Mãe, aconteceu isso. Pai, é mesmo, filho. Sair do universo adulto e entrar no universo na criança. Infantil. E é hoje, cientificamente, é comprovado que se você é o segredo dos 10 minutos. Durante o dia todo, 10 minutos faz diferença na vida da criança. Mas estando ali, presente, olhando para ela. Igual, você acorda, dá um beijo, dá um abraço. Um abraço que demora um pouquinho, fica uns 3 minutos ali. À noite fazer oração junto, uma oração cama junto. Ali. Porque aí não influencia em religião nenhuma. Cada um na sua, do jeito que quiser. Mas cria que é o memórias. jeito que você... Exatamente. E cada um cria da sua forma. Que vai ter um reflexo muito bom lá na frente. Lá na frente. E assim, a gente também vê, né? E da mesma forma que estamos... Desculpe te interromper, porque querendo ou não, e perante um juiz, a gente precisa de ter a presença do profissional competente para aquilo. Sim. Mas se já chega
praticamente fácil de decidir, minimiza gastos, minimiza traumas, minimiza uma série de coisas e até acelera o processo para resolver uma coisa que pode ser rapidinho, ao invés de ficar meses, brigando. anos, e colocando um em guerra contra o outro e a criança no meio. Sem entender nada. Sem entender. É muito difícil, assim, a gente pensar que, igual você falando das redes sociais, a gente tem postado as dúvidas das pessoas, né? Uma dúvida que surgiu foi essa mudança da licença paternidade. Porque a licença maternidade, a gente sabe, né, que ela é a mais extensa, e a do pai eram só 5 dias. E agora já está tendo decisões que estão aumentando para 20, tem decisões, né, e já vem aí o povo buscando, que sejam de 30 a 60 dias. Adriana, você é a favor disso? Pelo amor de Deus. Não é questão de ser a favor, é informação. Eu preciso estar informando para as pessoas que a lei está mudando. Não é igual você falando, mas é questão de posicionamento. Não. Opinião pessoal é uma coisa, não, o que é lei o que é lei é outra. E aí é mostrar o que a lei traz o que está acontecendo, pra gente. O que está acontecendo hoje. Agora, de uma certa forma, não deixa de ser um benefício pro casal. E para a criança, né? Porque a mulher está num período convalescente ali, né? É o termo utilizado aí, mas e precisa de uma atenção extra, uns dias extras ali com o pai do lado, facilita muita coisa. E não é questão. Lógico que isso impacta em financeiramente para as empresas. Lógico. Isso sim, lógico. Isso acarreta, não é brincadeira, porque o setor patronal também se compraz disso, mas sofre por outro lado. Mas é compreensível também. Mas tem muitos países que isso funciona maravilhosamente bem. E assim, hoje, o que as empresas estão entendendo? Tem empresas que elas já têm, porque elas não querem que as mães saiam do mercado de trabalho, saiam lá do seu trabalho, fiquem em casa. O que eles conseguem um local para que deixe as crianças, enquanto elas trabalham dentro da empresa. E é aqui no Brasil. Então, assim, eu acredito que estamos aí engatinhando para que mudanças venham a acontecer. Querendo ou não, a pandemia de tudo, assim, teve um impacto extremamente negativo e triste na história da humanidade, mas, por outro lado, mostrou-se que eu consigo ser produtivo, inclusive de casa. Que eu consigo entregar o que precisa, faço daqui, mas dou o apoio suporte dentro de casa. Mas depois eu volto para o escritório. Essas empresas mesmo que estão estendendo essa licença paternidade, elas entendem que isso é tão importante que impacta no retorno do pai, o pai está outra pessoa. Porque ele teve um contato um pouco maior com o filho, com a esposa. Então, agora já tem vertentes que não. Então, aí vamos ver, né, nos próximos anos aí quais serão as mudanças. Mas, assim, estamos caminhando para mudanças. Lógico que tudo vai ter um impacto, né, para empresas, para a família. Não tem jeito de não ter. Você muda, você está morando no endereço hoje. Aí você vai para outro endereço amanhã. Vai ter um impacto, vai ter um cansaço. Mesmo que você contrate uma empresa para fazer essa mudança para você, aí você vai tirar as coisas, você vai ter que embalar as coisas aqui, você vai ter que tirar das caixas ali, colocar no lugar, ver o que vai aproveitar e o que não vai. Você vai passar uma semana de desconforto fora da zona de conforto que era a casa antiga. Então, você sente esse impacto aqui. Sim. Lógico que você vai sentir em qualquer outra área. Modificou, está modificando, a gente passa por processos. Isso aí. E faz parte. Mas se está com a cabeça no lugar, facilita muito, né? Exatamente. E assim, a gente tenta, com um divórcio, uma separação, no direito de família mesmo, essa questão, ela ter menos impacto na vida da criança. Eu aconselho, eu tenho muita paciência em aconselhar os pais, porque eu penso assim, vocês não se amavam? Enquanto estava tudo bem? Então, imagina que o fruto desse amor é a criança de vocês. Aí depois deu tudo errado, mas a criança continua dando certo. Ela foi, o da união de vocês foi o que deu certo. Então, vamos continuar fazendo ela dar certo. E ela se sentir valorizada, e ela se sentir amada, acolhida, e cuidar da autoestima dela, né? Protegida. Em todos os sentidos. E protegida, porque nós tivemos casos aí, foram televisionados, que foram absurdos, né?
Não vou citar porque é trágico, até para as famílias também, mas que ganharam visibilidade nacional, inclusive internacional. Até hoje, a gente vai vendo que isso tem impacto nas famílias. Porque as mães já têm um pouco de receio de deixar o menino com uma madrasta. Sim, o padrasto Com um padrasto. é complicado. E assim, não é classe social. Isso não a define maldade nada. nunca olhou Não, roupa não. ou classe. É igual você fala, Né? minha filha até fala assim, mamãe, existe bandido somente quando eles estão longe para ela que mora longe. Falei, não, filho, pode estar pertinho da gente. Pode estar pertinho. Bandido não mora só longe, não. Ele mora perto. Às vezes a gente nem sabe que ele é. E hoje em dia tá muito difícil, né? As coisas estão sendo bem mais desafiadoras. E a sociedade hoje em dia, você tem que, igual você falou, tentar dentro de casa amenizar os impactos que a vida adulta, que a adolescência, que tudo vai causar nos filhos, mas com amor, com paciência. É difícil mesmo. É muito desafiador estar educando. Você começa a ser mais analítico para as coisas, né? Aqui, eu acho que esse ambiente aqui não é para mim, não. Esse ambiente não é para o meu filho, não tá dando certo. E isso acontece até com escolas. Essa escola aqui tá tendo isso, não tô gostando desse comportamento. Tá tendo muitos coleguinhas com isso. Por isso que tem várias escolas. Mas isso tudo é o que eu falo com os pais. Conversem. O filho está no final de semana na sua casa, procura saber como está na escola. Foi para sua casa? O que ele está contando da escola? Depois vocês conversam e falam, olha, que ele me contou isso e isso, ele me contou isso e isso. Vamos ver se está dando certo, o que ele está falando para um e para outro. Porque às vezes aqui está querendo chamar a atenção de uma forma, aqui está querendo chamar a atenção de outra forma. E às vezes está acontecendo alguma coisa que ninguém está vendo ali dentro da escola. Coloca as diferenças de adultos de lado e tem o interesse comum, que é no filho. Se os casais tivessem essa maturidade, Bruno, eu acredito facilitaria demais. Demais. Inclusive, você sempre conversa, interage com as pessoas que entram em contato com você, Sim. né? Porque, obviamente, vão ter mais dúvidas. É que no nosso tempo a gente faz uma conversa muito abrangente, mas coisas específicas as pessoas podem te procurar. Pode procurar. Mandar mensagem ali para saber como é que procede. Sim. E você coloca e acompanhar também os seus vídeos com as indicações, com as sugestões, com explicações de coisas do meio jurídico. Exatamente. Porque os termos não são fáceis, não, né? Não. Falar de litígio, até acostumar, porque só quem passa por isso, entre aspas, não desmerecendo, mas aí vai entender o que é litígio mesmo depois que passa. Então, são termos que precisam de estar bem acostumados. Porque às vezes a pessoa ela pode pensar assim, ó, mas eu fico com receio, eu fico com vergonha de perguntar. Não, tem que perguntar. Porque a gente só sabe informação se você pergunta. E não tem que ter vergonha. Pelo menos eu não sou dessa vertente que acha que a pessoa tem que saber tudo. Ninguém tem que saber nada. Eu não sabia nada, eu não sei nada. A gente está em processo de aprendizagem. Pro resto da vida. Meu avô falava isso. Você tem sempre que aprender, até você ficar velho. Você está aprendendo. E o contato está fácil, porque vai estar disponível aqui na nossa conversa, vai estar sempre aparecendo o seu endereço ali do Instagram, para a pessoa te enviar uma mensagem. Sim. E acompanhar também as dicas que você apresenta ali. Exatamente. Aí, lá nas minhas redes sociais, as pessoas vão falar assim, nossa, Adriana, de vez em quando fala de maternidade? Falo. Porque eu acho que esse assunto também é muito importante para os casais que estão sendo, passando por esse problema do divórcio, ou da separação, ou o luto, né, aí numa sucessão, aí num testamento, ou num inventário. E eu acho que isso é uma forma de acolher o meu público, de aproximar. Porque eu também sou humana e sei quanto que isso faz diferença na vida de uma pessoa. Informação não custa nada. Neste caso, a informação não custa. Porque todo mundo olha um advogado, eu vou ter que pagar quanto? Vou ter que fazer isso. Não, ali tem informação de forma gratuita, direta e com respaldo. Exato. Não é só questão de experiência, não, porque pesquisas e pesquisas. Sim. E faz diferença pra caramba, né?
Adriana, a conversa está sensacional e tem muita coisa aqui que ainda dá para perguntar, mas o tempo é um pouco mais curto. Mas as portas estão abertas para um retorno seu e para a gente. Tem projeto aí que eu vou conversar, a gente vai ver muita coisa, tem parcerias chegando aí e a gente vai precisar muito do seu apoio. Ah, pode contar comigo. Eu agradeço imensamente você ter aceitado o convite de estar aqui, dar a cara a tapa, porque para falar de assuntos que tocam em feridas nem sempre é fácil. Eu que agradeço, fico muito feliz, também agradeço imensamente pelo convite. Eu acho que se profissionais tivessem mais abertura para estar ajudando as pessoas, e eu acho que o ajudar nem sempre é algo oneroso que você tem que buscar. Hoje eu enxergo isso, com a maternidade me trouxe isso, que você tem que estar ali para acolher a família. Como vocês puderam perceber, essa conversa, embora inicial apenas, foi muito esclarecedora para a gente ter um princípio, um ponto de partida. Ainda tem mais coisas para poder rolar. A vocês, muito obrigado pela sua atenção. Até mais.